Paz e graça, pessoal. Estou aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo. Antes de começar aqui este vídeo, peço aí que se inscreva no canal, assine o sininho das notificações, se inscrevam aí, deixe o like, compartilhe este vídeo, porque podem ajudar diversas pessoas, até a motivá-las ao estudo, certo? E que é muito importante, certo? Quem quiser aí entrar em contato comigo, quem quiser saber sobre aí aula de grego e de teologia do Novo Testamento, no caso grego do Novo Testamento e de teologia, é só falar aí comigo, deixa aí nos comentários ou pega aí o meu número, o meu WhatsApp aí na descrição, ou meu Facebook, ou a minha página lá do Facebook, que é Teologia em Foco. Eu vou deixar aí tudo na descrição, beleza? Que Deus abençoe a cada um de vocês. E quem tiver também interessado em estudar hebraico, fale aí comigo que eu vou direcionar você para alguns professores aqui que eu conheço e que eles estão ensinando hebraico, tá? E é isso aí, que Deus abençoe e vamos ao vídeo. Bem, pessoal, é o seguinte, hoje eu quero tratar sobre a importância, né, a profundidade de você, no caso, ler a Bíblia no seu texto original. Eu vou mostrar a vocês algo muito interessante que ocorre dentro da língua grega, e para uma tradução em português eu vou mostrar a diferença que há, né, em você ler a Bíblia no seu contexto original e ler a Bíblia só no português mesmo e pronto. Eu vou mostrar a você a diferença, que é gigantesca, e vou mostrar também a questão que temos em relação à cultura também, né, judaica, grega e romana, porque vocês vão entender algumas coisas aqui que talvez vocês não compreenderam ainda, tal, ou que talvez até tenham compreendido, mas eu acredito que nem todos, né, estudam muito e nem todos têm tempo para tal coisa. Bem, muitos falam que eu não preciso estudar grego porque eu já tenho uma Bíblia aqui traduzida para o português, ou tenho 10 versões, 20, né? E eu não preciso grego, de hebraico, isso é uma coisa besta. Eu já vi pessoas falando isso. E não é bem isso não, tá? Não é bem assim não. Veja bem. Quando se temos aqui uma tradução de Bíblia, é importante? Lógico que é. Mas será que ela é perfeita na sua tradução? Ou será que ela traz realmente todo o sentido que o texto quer lhe passar? Não, não traz. Veja uma simples palavrinha, simples. É algo muito simples, quase ninguém, eu acho que o pessoal aí nem sequer pensa sobre isso, ou nunca ouviram isso. Por exemplo, aqui no Gálatas capítulo 6, olha que coisa interessante. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Paulo fala o seguinte: maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho. Presta atenção. Verso 7. O qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então Paulo aqui, ele vem falando de outro evangelho. Esse outro evangelho não era o evangelho que ele pregava, mas outro evangelho. O interessante é que em grego, eu vou citar aqui duas expressões em grego sobre a expressão outro. Existe a expressão heteros, que é outro de outro tipo, outro diferente, outro no sentido diferente ou de outra essência, ok? Então, essa expressão heteros, Paulo usa aqui, em Gálatas capítulo 1, versículo 6, quando ele fala outro evangelho. Quando ele usa aqui a expressão outro, o grego, ele dá um significado muito aprofundado. É outro de outro tipo, outro de outra espécie, outro de outra essência,
outro diferente. Então, quando Paulo usa aqui a expressão outro, ele está falando outro evangelho diferente do que nós anunciamos. Tanto que se você ler o verso 8 e o verso 9, ele fala isso. Então, ok. Então, esse texto aqui, então veja que essa expressão outro, ele tem uma profundidade que não é como está aqui no português. A profundidade dele é maior. Porque se você pegar esse outro, veja bem, se você pegar esse outro e for interpretar esse outro em cima de João, capítulo 14, você comete um erro. Olha só que coisa interessante. João capítulo 14, verso 16, ele fala assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador. Só que a expressão, esse outro consolador aqui, ele é a expressão grega allos, que se não me engano, aqui ele aparece num acusativo, em grego, como alon. Sabe o que significa allos? Outro do mesmo tipo, ou outro igual, outro da mesma espécie, outro da mesma essência, ou seja, igualdade. Então, quando Cristo ele fala, e eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro consolador, ele está falando outro igual a ele. Outro consolador igual a ele, idêntico a ele. Se você pegar na Bíblia, é porque eu não trouxe ela aqui, mas se você tiver, confira aí. A Bíblia do David Easton, que é a Bíblia judaica completa. Se você ler o capítulo 14, verso 16, ele fala outro consolador idêntico a mim. Ou idêntico a mim. Entende? Então, veja. Em português, tá o quê? Trazido como outro. Aqui em João 14, 16, como em Gálatas 1, 6 e 7. A expressão é a mesma em português, mas em grego não é. O de Gálatas, ele está falando de um evangelho diferente, outro, de outra espécie, de outra essência. Mas aqui não, aqui Cristo está falando de um consolador igual a ele. Isso que é muito interessante. E quem fala isso não é invenção minha não, ó. Isso é atestado aqui, ó. Eu vou mostrar a vocês onde isso é atestado. Aqui, ó. Eu tenho aqui a Bíblia, palavra-chave, tá? Aqui, ó. Isso é atestado aqui, tá? Que é o do Novo Testamento, do James Strong, é o dicionário dele, ok? Dicionário grego do Novo Testamento de James Strong. Ele fala isso. O Edward Robinson, nesse léxico aqui de grego, fala a mesma coisa. Esse outro dicionário do Vine fala a mesma coisa, tá? E entre outros dicionários que eu tenho ali ainda, certo? Eles falam a mesma coisa. Que héteros e que héteros, ele dá a ideia de outra espécie, enquanto halos não, outro igual. Veja a profundidade que tem um texto na língua grega. Onde é que você iria saber disso só no português? Não iria saber. Não iria saber. Essa aqui é a questão. Você não iria entender isso só dentro da língua portuguesa. Não iria. Porque duas palavras diferentes no grego estão traduzidas de igual modo em português. É por isso, é por essa questão, por essa razão, que é importante estudar o grego. Entende? Você vai ter uma profundidade a mais no texto grego, seja ele grego ou seja ele hebraico. Você vai ter uma noção gigantesca. Você vai dizer, nossa, é muito interessante. Realmente. Não só o grego é importante, como também a cultura da Bíblia, onde ela foi escrita, certo? Por exemplo, o grego ele não vai resolver tudo. Não, ele não vai resolver tudo. Às vezes a cultura da época ela resolve a situação. A cultura da época ela ajuda você a entender também melhor um texto. Por exemplo, pega o texto grego de Atos capítulo 9, versículo 5 ou
Atos 26 ali 14, né? Que Paulo ele fala, Lucas narra, Cristo falando para Paulo: dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Essa expressão, o que ela significa? Se você pegar o texto grego, ele não vai dizer o que significa. Ele vai dar o significado de cada palavrinha, mas ele não vai dizer o real sentido daquilo. Porque o grego não trabalha com essa questão. Aí você tem que recorrer à história, ao contexto cultural da época. Quando você recorre ao contexto cultural da época, o que é que você encontra? Você encontra que essa expressão dura coisa de recalcitrar contra os aguilhões, ela era um provérbio grego que significava dar coice em um Deus, ou bater de frente com Deus, ou dar amarrada em um Deus. É como se você estivesse indo contra um Deus, uma divindade. Então, quando Cristo ele usa essa linguagem para Paulo, acredito que Paulo compreendeu na hora quem era Cristo. Ele fala, dura coisa de recalcitrar contra os aguilhões. Porque aquilo ali era um provérbio grego que era muito usado na época e o pessoal lá compreendiam fácil. Então, quando Cristo fala isso, eu acredito que Paulo já compreendeu tudo. Eita, eu estou batendo de frente com a divindade. Aí, a cultura vai lhe trazer um conhecimento excelente também. Ah, mas eu não tenho condições agora de estudar cultura. Ok, tá ok. Mas estudo do grego também é importante. Você vai ver, quando você começar a fazer a análise dos textos, você vai dizer, caramba, não sabia que era tudo isso. Entende? Porque muitas coisas do português para a língua grega muda muita coisa. E se ficar só no português, não vai, meu amigo. Não vai. Você vai errar, você vai poder interpretar de diversas maneiras, tal. É feita a expressão mover montanha. Tem a expressão que Cristo fala lá em Mateus: se vocês tivessem fé, como um grão de mostarda, direis a esses montes, passa daqui para lá, e eles iriam. Mas aquilo dentro da cultura judaica é simples de compreender. A pessoa fica inventando, não, isso aqui significa, é literal mesmo. Já vi pessoas dizendo que esse texto é literal, que a pessoa realmente move a montanha se tiver fé. Pelo amor de Deus, né? Ali não quer falar do texto, ali não é literal. Montanha dentro do judaísmo é ali dentro do século 1, acredito, 1, 2, 3 ali. Ele tinha um significado, uma ideia de algo difícil, impossível de acontecer. Algo impossível. Por exemplo, mover uma montanha é algo impossível. Algo a fé, mover a montanha, ele quer dizer o quê? Que a fé trabalha, move o impossível. Até o que está impossível de acontecer, a fé move. Com a fé é possível alcançar. Entende agora o que Cristo quis dizer ali? Que a fé move montanhas, que você transporta os montes, que você, se você tiver fé, se você quer algo impossível de acontecer, você tiver em alguma coisa que ela é impossível de acontecer, se você tiver fé, aquilo pode acontecer. É isso que ele está falando. Aí, muitas expressões da língua grega podem lhe ajudar muito no entendimento. E a gramática também, porque a gramática da língua grega, ou seja, grega ou hebraica, vai lhe ajudar mais ainda a interpretar um texto dentro da gramática, dentro da língua grega, porque é um monte de coisa, né? Quando você começar a estudar, você vai olhar, você vai dizer, caramba, que mundo, eu estou em outro mundo, o mundo é diferente. Quando eu só li uma Bíblia em português, eu pensava que ela era perfeita, traduzida perfeita, sem erro. Não é bem assim. Muitas coisas daqui o sentido muda, muitas expressões, muita coisa, certo? E é isso aí. Eu só queria trazer aqui este vídeo, né, para incentivar você a estudar gramática, mesmo que seja difícil, não desista logo de cara, vai estudando aos pouquinhos, né? Tenha um professor, se quiser ter um professor aí,
Pegue um que ele seja bem explicativo, didático e que ele saiba explicar bem o assunto. Porque tem uns aí que eles explicam uma dificuldade enorme. Nossa, o aluno não entende nada, nada. Então, quem quiser estudar grego, fala aí embaixo aí, beleza? Deixa aí na descrição alguma mensagem aí. O preço é baratinho, R$ 25 por mês. Tanto grego como teologia, envia as duas matérias pelo mesmo preço. Não cobro mais do que isso, tá? Se você tiver interesse, fala aí comigo. E quem quiser estudar hebraico, tá? É só falar também. Eu não estou dando aula de hebraico, só grego, tá? Mas eu tenho aqui alguns amigos meus que eles estão dando aula de hebraico, que também é de suma importância. Eu vou ter estudo hebraico agora há pouco, né? E quem tiver interesse só no hebraico, pode falar aí que eu indico vocês para alguns aqui dos professores que eu conheço, beleza? Então é isso aí, que Deus abençoe a sua vida, tenha aí um ótimo dia e que Deus abençoe sua vida e sua família. E é isso aí, e tamo junto.